como no webinar passado, neste webinar nós também teremos um brinde da Sungrow, uma lembrancinha para vocês, que é um kit home office, composto por um puff, um copo, uma caneta e um caderninho Sungrow. Um brinde bem bacana para que vocês estejam aí mais próximo da Sungrow nesse dia a dia de quarentena. Nosso time está participando também, respondendo perguntas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, existe um campo na aba inferior chamado QEA. Nesse campo, vocês podem clicar e enviar as perguntas, tá? Então, nosso time vai respondendo durante a apresentação e as dúvidas recorrentes eu vou responder no final para que todos fiquem na mesma página. Eu informo a todos vocês que até julho nós teremos webinars todas as quintas-feiras, então, na medida do possível, é óbvio, se programem para participar, porque a Sungrow está trazendo muita novidade para vocês, e é bem bacana a busca do conhecimento, né? O conhecimento hoje na nossa vida é tudo. Meu nome é Isaac Guanabara, eu sou especialista de produtos na Sungrow, tive a oportunidade de entrar nesse mercado em 2012, sempre trabalhei em grandes fabricantes. Iniciei as atividades no departamento de assistência técnica, então fiz manutenção de inversores. Após fui para o departamento de suporte técnico. Lá atrás era muito difícil porque nós tínhamos muito pouca informação, né, no Brasil, era um mercado extremamente novo. Depois trabalhei também na parte de certificação de produtos, homologação em metro, treinamentos, e assim eu segui. Então, consegui quebrar bastante a cabeça nesses 7 anos praticamente, e a ideia é compartilhar um pouquinho dessas experiências com vocês e sempre trocar informação. A gente sempre está aprendendo, né? Todos os dias eu aprendo com todos vocês e certamente vocês também podem aprender com a Sungrow. Aqui está o calendário dos próximos webinars. Então, no dia 14/5 é o nosso próximo webinar. Marque na agenda de vocês que vai ser a introdução sobre a plataforma de monitoramento Sungrow, que é o iSolar Cloud. Depois nós teremos uma sequência aí de webinars, todo esse calendário será compartilhado com vocês. Então, todos vocês que estão assistindo essa apresentação, vocês receberão via e-mail esse calendário para que vocês possam montar a programação e sempre participar e sempre estar próximo da Sungrow. Nós tivemos o nosso primeiro webinar ministrado pelo Rafael Ribeiro, que passou todos os detalhes do posicionamento da Sungrow no Brasil e no mundo. Então, quem perdeu esse webinar vai estar disponibilizado, vocês podem assistir para ter todo o detalhamento. Aqui é apenas um resumo, informando a vocês que a Sungrow hoje fornece inversor para mais de 60 países. Nós temos um total de mais de 20 subsidiárias, inclusive o Brasil é uma delas, responsável tecnicamente pela equipe Latam, atendendo do México para baixo, sendo coordenado pelo Ricardo Alonso. Nós temos também no Brasil os times prontos para atender todos vocês, no caso de pré-vendas e engenharia, no caso de vendas, no time de pós-vendas e todo o time de operações. Passando um overview bem rápido sobre os produtos, nós também teremos webinars detalhando cada um deles. O webinar passado foi uma apresentação detalhada sobre os inversores residenciais, então também estará disponível para que vocês assistam e que vocês repliquem para os outros participantes da equipe. Mas, falando sobre a linha de produtos, a Sungrow, sem sombra de dúvidas, é um dos fabricantes que possui a maior gama de produtos de inversores fotovoltaicos conectados à rede, disponibilizado para o mercado brasileiro. Então, começando desde os inversores residenciais de 2 kW, então inversor residencial de 2 kW com 1 MPPT, 3, 4, 5, 6 e 8.3 kW com 2 MPPTs. Entrando então na linha comercial e industrial, inversor de 12 e 20 kW, 36 e 60 kW. E a linha CX? A linha CX ela foi lançada no meio do ano passado, vem performando muito bem, é um sucesso de vendas. E hoje nós falaremos de um outro lançamento também da linha CX, um lançamento específico, que é o inversor de 25 kW, trifásico 220 e 127. Mas a linha CX, além do inversor de 25 que hoje será apresentado, ela é composta pelos inversores de 33 kW com 3 MPPTs, 40 kW com 4 MPPTs, 50 kW com 5 MPPTs, 110 kW com 9 MPPTs. Então isso te traz uma flexibilidade muito grande nas instalações.
Além disso, evoluindo um pouco mais, partindo para a linha de usinas, nós temos os inversores de 125 kW, que são inversores de tecnologia string centralizada. Nós temos o inversor de 250 kW com 12 MPPTs, que é o inversor com tecnologia string distribuído, e os inversores centrais de 3.4 MW e blocos de 6.8 MW, com transformadores aí de duplo secundário de 6.8 MVA. Então, a gama de produtos Sungrow ela é bem extensa. Vocês serão muito bem atendidos com essa gama de produtos. A ideia da Sungrow é que os produtos se adequem à necessidade do projeto e não que você tenha que adequar o projeto às necessidades do produto. Então, se vocês notarem no nosso calendário, nós teremos webinars detalhando cada uma dessas linhas, além do nosso sistema de monitoramento também bem completo. A ideia do dia de hoje é apresentar para vocês e passar todas as informações necessárias do nosso lançamento. Inversor de 25 kW, trifásico, 220 volts, desenvolvido especialmente para o Brasil. Eu já inicio essa apresentação informando que os inversores estarão disponíveis em nossos distribuidores a partir do dia 15 de junho. Então, a partir do dia 15 de junho, você já pode buscar o seu distribuidor, que é bem provável que ele já terá isso em estoque, você já começa a fazer os seus projetos com esse novo inversor. Falarei aqui um pouquinho dos desafios, qual foi o desafio e qual foi a ideia do lançamento desse produto. Então, o lançamento de um produto, ele sempre parte de uma necessidade, ele sempre parte de um desafio. Então, nós conseguimos a solução e eu vou passar aqui para vocês todos os detalhes de como isso foi desenvolvido. O principal cenário de aplicação, o principal desafio era trazer um inversor trifásico 220 volts, principalmente para aplicações comerciais e industriais, onde, em diversas regiões do Brasil, o padrão de entrada dos clientes comerciais e industriais, ele é trifásico 220 e 127. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, algumas regiões onde nós temos esse tipo de padrão de entrada, como, por exemplo, o Acre, o Amapá, o Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, entre outros. Então, a ideia é focar a distribuição desses produtos nessas regiões, onde o cliente tem um padrão de entrada trifásico 220-127, para que ele faça a conexão direta com a rede. E os grandes desafios no desenvolvimento desse novo inversor é você conseguir, obviamente, um bom produto, também com um investimento, né, que seja possível e seja atraente aos nossos clientes. Não adianta a Sungrow também desenvolver o melhor produto do mundo, mas que não tenha um preço competitivo. Então, nós conseguimos atingir esse objetivo, que é um excelente produto com preço competitivo. Então, produto de alta eficiência, com alta vida útil e alta segurança, que para a Sungrow são os 3 fatores primordiais no desenvolvimento de qualquer produto de sua linha de distribuição. Um produto também que seja de fácil instalação, operação e manutenção. Então, quem já está habituado a trabalhar com os produtos Sungrow, vocês notem que a instalação, a configuração e a manutenção são muito fáceis, muito simples, tá? O registro do sistema de monitoramento, que em alguns casos, com outros inversores, muita gente tem dificuldade. No caso da Sungrow, isso é superado com facilidade, muito rápido, muito simples de fazer o registro e colocar a planta do cliente para rodar. E também a Sungrow sempre visa trazer uma plataforma de gerenciamento, não só uma plataforma de monitoramento, mas sim um gerenciamento, para que você possa tomar ações remotamente, para que o sistema te dê alerta se se sua planta está performando como deveria ou não, para que você sempre entregue o melhor resultado ao seu cliente. E também atender aí os clientes com uma ótima qualidade de energia injetada na rede, uma baixa emissão eletromagnética nos seus produtos, para que a gente consiga também trabalhar de uma forma segura. Então, eu vou apresentar aqui para vocês todos os detalhes desse produto, todas as características técnicas, todas as vantagens, como você deve instalar. E, novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer da apresentação, existe o campo QA aí embaixo, onde nosso time está pronto aqui para responder vocês. No final da apresentação, também vou responder algumas dúvidas recorrentes. Então, pessoal, como informado, a Sungrow tem uma linha de produtos bem ampla. Hoje o foco será na aplicação comercial e industrial, principalmente no inversor de 25 kW.
Falando então do SG25CX SA, quais foram as premissas do desenvolvimento? Então, os pontos principais focados: ter uma alta eficiência e trazer múltiplos MPPTs, para que você consiga produzir a maior energia possível, que você aproveite da melhor maneira possível a energia produzida pelos seus módulos. Então, esse é um inversor que conta com 3 MPPTs, um inversor de 25 kW, então você tem uma flexibilidade grande no momento da sua instalação. Por mais que você pegue um telhado com múltiplas águas, 2 ou 3 águas, você consegue fazer a distribuição dos módulos da maneira correta e aproveitar o máximo possível de cada uma dessas orientações. Esse inversor ele também já foi desenvolvido pensando no futuro dos módulos. Ele foi projetado para trabalhar com módulos bifaciais e módulos de alta potência. Portanto, ele suporta um IMP de até 13 amperes. Então, o inversor consegue drenar uma corrente de operação nos seus módulos de até 13 amperes, suportando uma corrente de curto-circuito de até 20 amperes, tá? Bom, isso é importante porque eu me lembro quando eu iniciei nesse mercado de energia solar fotovoltaica, nós trabalhávamos com módulos convencionais de mercado de 200 watt-pico, 215 watt-pico. Em pouco tempo, a evolução dos módulos ela aconteceu. Então, hoje, o módulo padrão de mercado, nós estamos trabalhando com um módulo de 400 watt-pico, em alguns casos, 450 watt-pico. E a tendência é que essa evolução continue ainda muito rápido. Então, em breve, nós teremos módulos de 500 watt-pico disponível no mercado. Então, isso vai se tornar comum também em instalações comerciais e industriais, não só instalações em usinas de grande porte. Então, é de extrema importância que o inversor esteja preparado para essa tecnologia de módulos. Porque imaginem o seguinte: nós temos algumas linhas de inversores disponíveis no Brasil que ele consegue drenar um IMP de 11 amperes, em alguns casos de 12 amperes. Mas nós temos módulos já no mercado muito próximo a isso, onde o IMP dele chega ali a 11,5. Se você estiver trabalhando com um inversor que consegue drenar apenas 11, você já tem uma limitação na corrente de entrada. Então, pensando nisso, pensando no mercado atual e no mercado do futuro, a Sungrow já projetou seus inversores para ser compatível com esses módulos de alta potência, tá? Além disso, o design é um design fuse-free. É um design que dispensa a utilização de fusíveis, porque o inversor trabalha com paralelismo a cada 2 strings. Falando em módulos mono e policristalinos, a necessidade dos fusíveis ela está quando nós temos 3 ou mais strings em paralelo no mesmo barramento. Então, como nós estamos trabalhando aqui com apenas 2 strings em paralelo por MPPT, eu não tenho a necessidade do fusível. Isso também já nos traz um ganho, porque é uma peça a menos de reposição, é um ponto a menos de conexão, é uma peça a menos para que você tenha estoque para fazer reposições e por aí vai. Além disso, o inversor conta com 2 opcionais, que é a função do PID Recovery e a função do K-Night. Resumidamente, a função PID Recovery vai amenizar o dano causado pelo PID. Nós também teremos um webinar detalhando essa função. E a função do Q noturno, onde eu consigo fazer a compensação do reativo durante a noite. Então, imagina que você tem um transformador magnetizado a vazio. Esse transformador vai fazer com que o seu fator de potência tenda a baixar. Então, ao invés de você colocar um banco de capacitor externo para compensar esse reativo, por que não usar o inversor? Então, essa foi a ideia de desenvolver a função do K-Night. Por que ela é uma função opcional? Porque nós chegamos à conclusão que não é necessário que você tenha em todos os inversores da sua planta. Muitas vezes, de 10 inversores, você precisa colocar em 3 ou 4. Então, não tem por que você comprar e pagar um pequeno custo adicional em todos os inversores, sendo que, na realidade, você vai usar em parte deles. Então, tenha em mente que são 2 funções opcionais, são 2 funções muito bacanas que o nosso time comercial pode ajudar vocês com a cotação e a relação de valores. É um inversor que conta com todas as proteções integradas. Então, nós temos o interruptor seccionador na entrada CC, nós temos também DPS tipo 2 do lado CC e DPS tipo 2 também do lado CA. Isso faz com que, para a proteção do inversor, não seja necessário você colocar proteções internas. Obviamente, se o projetista quiser colocar uma string box externa para uma proteção redundante, isso é uma escolha projeto a projeto. Mas, para a proteção do inversor, deixo claro aqui para vocês que não é necessário. Falando das características mecânicas deste inversor,
o grau de proteção dele é IP66, então é um grau de proteção elevado. Ele foi projetado para ser instalado em ambientes rigorosos, tá? Então ele não é necessário que você instale no ambiente interno. Ele pode sim ser instalado em um ambiente externo. Para que vocês tenham ideia, o grau de proteção IP66, ele suporta até ondas d'água. Então você pode instalar esse inversor, por exemplo, num float, de uma onda d'água que o inversor continua operando sem problema algum. Obviamente, a instalação em float não é comum no Brasil, mas isso te deixa claro que você tem uma proteção adicional, uma flexibilidade maior no momento de escolher o local de instalação desses inversores. Além disso, ele tem um grau de anticorrosão C5. C5, pessoal, foi explicado também na apresentação passada, detalhadamente. Quem perdeu essa apresentação, recomendo que veja, porque foi bem legal. Nós tivemos a participação em várias perguntas que contribuem muito com o conhecimento de todos. Mas, resumidamente, nós temos 5 categorias quando nós falamos em corrosão, tá? Falando em quantidade de cloreto de sódio presente no ar. Então, nós temos a categoria C1, que é a corrosividade classificada como muito baixa. Geralmente, eu não encontro em ambiente externo, somente em ambiente interno. Eu tenho a categoria C2, que a corrosividade ela é classificada como baixa, geralmente encontrada em áreas rurais. A categoria C3, onde a corrosividade é classificada como média, geralmente encontrada em áreas residenciais, em áreas urbanas. Eu tenho a categoria C4, onde a corrosividade ela já é classificada como alto. Então, já tem que ter uma certa atenção nesses locais de instalação. São regiões costeiras de salinidade moderada. Eu tenho a categoria C5, onde a corrosividade ela é classificada como muito alta. São regiões costeiras com alta densidade de cloreto de sódio presente no ar. Então, o inversor ele foi projetado para esse tipo de aplicação. Regiões onde a corrosividade é classificada como muito alta, regiões litorâneas. Então, você tem uma proteção maior nos inversores Sungrow, não só no inversor de 25, mas em toda a linha CX, tá? Falando na aplicação comercial e industrial. Isso vem a coincidir com as necessidades do Brasil, porque, por exemplo, se nós pegarmos Rio de Janeiro é uma região litorânea, onde o padrão de entrada é trifásico 220 e 127. Então, é de extrema importância que eu tenho uma alta resistência à corrosão. Por quê? Se eu instalar um inversor que não suporta aquele ambiente de operação, ele vai degradar precocemente e vocês vão ter que substituir esse inversor antes do tempo previsto. E, obviamente, isso é um custo a mais para vocês. Por que eu deixo esse foco para que vocês pensem? Porque quando nós pensamos em corrosividade, se tratando de sistemas fotovoltaicos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as estruturas. Mas, pessoal, o inversor ele está exposto ao mesmo ambiente que a estrutura está exposta. O inversor também é uma liga metálica, então ele também pode sofrer com a corrosão se ele não foi projetado para aquele tipo de ambiente de operação. Então, deixo o meu alerta, tomem cuidado na escolha dos inversores, principalmente nessas regiões mais agressivas, tá? O inversor deles também foi projetado para fazer análise da curva IV. Então, a análise da curva IV em breve estará disponível para todos vocês. Eu vou detalhar para vocês, vou trazer um exemplo de como a curva IV pode ajudar vocês no dia a dia. Mas o que eu adianto? Que um traçador de curva IV, hoje você não encontra por menos de R$30 mil. E esse equipamento, essas funções, todas estarão implementadas dentro do inversor. Então, nós sabemos que nem todas as empresas têm condições de investir R$30 mil no equipamento para fazer a análise da curva IV. Então, nós fizemos um esforço muito grande para implementar essas funções dentro do inversor para que todos tenham acesso. Essa função é muito importante no quesito de operação e manutenção, para que você saiba se o seu inversor, se a sua usina está performando como deveria. Eu vou trazer 2 exemplos bem bacanas aqui para vocês no decorrer dessa apresentação. Além disso, o inversor também conta com a proteção contra a corrente residual. Isso é importante para a proteção contra a vida humana. Nós detalhamos também na apresentação passada o comportamento e como identificar, como o inversor identifica e quais as causas prováveis desse tipo de falha. Falando um pouquinho das características técnicas deste inversor, é um inversor que trabalha com a tensão de isolação em 1.100 volts, então você vai conseguir trabalhar com aproximadamente 20 módulos por string tranquilamente. É um inversor que tem uma tensão de entrada nominal em 400 volts, num total de 3 MPPTs, sendo que cada MPPT tem 2 strings em paralelo.
Então, eu tenho um total de 3 MPPTs, 6 entradas, tá? Paralelizadas 2 a 2. A faixa de operação do MPPT é de 200 a 1000 volts e a faixa de operação do MPPT para que ele atinja a potência nominal é de 400 a 850 volts. Então, é importante que o VOC corrigido da sua string não ultrapasse os 1100 volts, tá? Esse é um ponto bem importante. E é importante que o VMP da sua string, para que você atinja a potência nominal do inversor, fique entre 400 e 850 volts. Geralmente, quando você respeita o VOC até 1100 volts, o VMP ele já cai dentro do range do 400 a 850. Mas caso vocês tenham a necessidade de trabalhar com menos quantidade de módulos, lembre-se que é importante ficar entre o range aí de 400 a 850. Como dito no início da apresentação, esse é um inversor trifásico, 220 127 volts, que ele tem um diferencial. Até 35 graus Celsius de temperatura ambiente, ele pode te entregar na saída CA 10% a mais. Então, ele vai te entregar 27,5 kVA. Esse é um ponto bem bacana, porque em muitas regiões do Brasil não é comum ter temperatura ambiente acima de 35 graus Celsius. Então, caso a temperatura ambiente esteja até 35 graus Celsius, o inversor você pode considerar um inversor de 27,5 kW. Mas tenha ciência que de 35 a 45 vai ter uma limitação, partindo então para a sua potência nominal, onde o inversor consegue entregar a sua potência nominal de 25 kW até 45 graus Celsius de temperatura ambiente. Ou seja, desde que instalado da maneira correta, nós não teremos limitação na potência de saída desses inversores, porque ele te entrega uma corrente de saída até 72,5 amperes, tá? É um inversor que conta com uma eficiência de 97,4%, comunicação via Bluetooth, então todo o comissionamento desse inversor você vai fazer pelo seu celular, você não depende mais do uso de um display. Todas as informações estão na tela do seu celular, então é uma comunicação interativa, intuitiva, onde você tem mais informações no único local, você tem um histórico de operação mais detalhado. Então, o Bluetooth ele nos traz vários benefícios com relação à conectividade ao inversor. Além disso, esse inversor também é compatível com o stick de monitoramento Wi-Fi. Então, o stick de monitoramento Wi-Fi vai fazer a comunicação com o seu roteador e vai mandar todas as informações para o nosso portal de monitoramento, que é o iSolar Cloud, que eu vou explicar também logo na sequência. Aqui está o diagrama de blocos deste inversor. Então, notem que nós temos paralelizados 2 strings por MPPT e um ponto bem bacana. Deixa eu pegar um detalhamento aqui para vocês, onde nós temos um sensor de corrente em cada uma das entradas. Então, eu tenho um sensor de corrente no primeiro string e o segundo sensor de corrente fazendo a medição das 2 strings. Essa segunda string, eu vou conseguir saber a corrente dela pela diferença medida entre esse TC e esse primeiro TC. Então, vou ter um monitoramento individual individual de corrente por string, pessoal. Então, isso também nos traz uma facilidade de identificação de falhas. Como citado na parte de características, esse inversor ele foi projetado para trabalhar com uma corrente de até 13 amperes por IMP. Isso faz com que eu possa trabalhar até mesmo com módulos bifaciais. Então, nós fizemos um estudo de alguns módulos bifaciais presentes no mercado. Por exemplo, o módulo de 370 watt pico bifacial, considerando 30% de ganho, o IMP ainda assim ficou abaixo dos 13 amperes. Então, eu conseguiria aproveitar 100% da corrente gerada por esses módulos. Mas isso não se aplica somente aos módulos bifaciais. Isso se aplica também aos módulos monofaciais de alta potência e principalmente os módulos que estão por vir no futuro. Falando das características construtivas, como citado também é o inversor IP66, que suporta até ondas d'água, e ele também trabalha com a ventilação forçada inteligente. Então, a ventilação forçada inteligente nos traz vários benefícios. O primeiro deles é que o inversor pode trabalhar em ambientes de alta temperatura, como mostrado, até 45 graus Celsius de temperatura ambiente, sem sofrer desclassificação. Além disso, a ventilação forçada inteligente, ela faz com que a temperatura interna de trabalho dos componentes seja reduzida, aumentando a vida útil
projetada de todos os componentes eletrônicos do inversor. Então, aqui está para vocês a curva de desclassificação por temperatura, onde nós notamos que até 35 graus Celsius de temperatura ambiente, o inversor pode injetar na sua saída 27,5 kVA, até 45 graus Celsius, 25 kVA, que é a sua potência nominal, e acima de 45, obviamente, ele começa a ter as suas limitações. Mas, novamente, desde que instalado da maneira correta, raramente esse inversor vai sofrer desclassificação por temperatura, porque no Brasil nós não temos temperatura ambiente acima de 45 graus Celsius, tá? Quando nós falamos que o inversor trabalha com a ventilação forçada inteligente, uma preocupação de todos é os ventiladores. Então, a Sungrow tomou todos os cuidados no momento da escolha desses ventiladores. Então, a Sungrow escolheu trabalhar com ventiladores IP68. Então, se vocês notarem nessa imagem, esse é o ventilador que a Sungrow utiliza e esse é um ventilador convencional. Qual a grande diferença? A bobina dos ventiladores que a Sungrow utiliza é uma bobina totalmente selada contra corpo sólido e corpo líquido. São ventiladores que eles podem trabalhar até mesmo submersos em água. Obviamente ele não está aqui nos inversores Sungrow para isso, mas sim para te trazer uma proteção maior contra a poeira e contra a umidade. Então você pode instalar esse inversor no ambiente, numa indústria de farinha, por exemplo, que é um ambiente relativamente sujo, né, onde nós temos muitas partículas no ar, que o seu ventilador ele vai estar totalmente vedado. Então você tem uma vida útil maior nesses ventiladores. Uma outra preocupação também é com a limpeza desses ventiladores. A limpeza nós recomendamos que você faça pelo menos uma vez por ano, mas levando em consideração as boas práticas de instalação de um sistema fotovoltaico, nós teremos uma visita para fazer um checklist lá no cliente, pelo menos a cada 6 meses, para que você faça um check dos torques, um check com termografia. E se nesse momento você quiser aproveitar para fazer a limpeza dos inversores, também é muito bom. A limpeza dos ventiladores é muito simples. É um parafuso de fenda Phillips, então você não precisa abrir o ventilador. Tirou o parafuso de fenda Phillips, nós temos uma gaveta, onde você tem acesso aos ventiladores, e esses ventiladores com conector plug and play. Desconectou o ventilador, fez a limpeza ali com uma escovinha dos ventiladores, ele está pronto para rodar novamente. Então, em apenas 5 minutos, você fez a manutenção do inversor, você fez a limpeza dos ventiladores, ele está pronto aí para rodar mais 6 meses, 1 ano, de acordo com as necessidades da sua instalação. Então, pessoal, não se preocupem com a qualidade dos ventiladores, porque essa foi uma preocupação muito grande da Sungrow no momento de desenvolver esses inversores, tá? Esse é um dos ventiladores com a maior qualidade existente no mundo. Falando um pouquinho das conexões elétricas, a Sungrow, obviamente, também pensou em como facilitar a instalação desse inversor, né? Para que você tenha fácil acesso a todas as conexões, para que reduza o seu tempo de instalação, você consiga fazer aí mais instalações no seu dia a dia. Então, um diagrama de conexão bem simples, onde nós temos as strings fotovoltaicas conectados ao inversor, no item A. O item B é o nosso inversor, o SG25CXSA. O item C é onde eu vou fazer a conexão com a rede, tá? Notem que eu preciso ter um disjuntor. O disjuntor recomendado para esse inversor é um disjuntor tripolar de 100 amperes, porque a corrente máxima de saída é de 71 amperes. Nós temos a conexão com a rede, nós temos o nosso sistema de monitoramento comunicando via Wi-Fi. Não obrigatoriamente essa comunicação deve ser via Wi-Fi. O inversor também disponibiliza uma comunicação via RS485 Modbus RTU, onde a Sungrow pode disponibilizar o protocolo para vocês, para que vocês façam aquisição com hardware próprio. Mas o stick Wi-Fi ele facilita muito e te traz vários benefícios que serão citados logo na sequência. Então, falando das conexões, as conexões são bem simples, não é necessário que você abra o inversor para fazer as conexões, não tem a necessidade de abrir o inversor para fazer a conexão também do sistema de monitoramento, e também não tem a necessidade de fazer a conexão abrir o inversor para fazer a conexão dos conectores aqui fotovoltaicos, tá? Falando em possibilidades de conexão com a rede, a Sungrow traz diversas possibilidades de conexão, inclusive a conexão onde não é necessário a conexão do neutro, tá? Então isso faz com que você economize no momento da sua instalação.
tanto na questão de investimento quanto em tempo, um condutor a menos que você precisa instalar, né? Então, no manual do nosso produto, vocês encontrarão exatamente essa mesma imagem com todas as possibilidades de conexão do inversor. Lembrando que essas são as conexões que o inversor suporta. Qual você vai utilizar depende das necessidades e depende aí também do seu padrão de entrada. Aqui nós temos um detalhamento ainda maior, onde devem ser feitas as conexões. Então, no item A, eu tenho aqui meus conectores MC4, onde eu vou fazer a conexão dos módulos fotovoltaicos. Todos esses conectores MC4 para conexão com o inversor, vocês receberão dentro da caixa do produto. No item B, eu tenho aqui minhas conexões de sistemas de comunicação. Pode ser um stick Wi-Fi, pode ser um hardware próprio comunicando na 485. No item C, eu tenho as minhas conexões do lado CA, onde eu vou conectar aqui minhas três fases e o neutro, mais o meu condutor de aterramento. E no item D, pessoal, uma pergunta também recorrente, é o nosso outro sistema de aterramento adicional. Vamos ver aqui cada um deles. Então, ó, um detalhamento de como fazer a conexão CA. Então, vocês receberão um inversor com essa capa de proteção. Basta que vocês removam essa capa de proteção, passe os condutores pela proteção de vedação, faça a conexão aqui nos bornes do inversor e após você faça o fechamento da capa de vedação, para que você garanta o grau de proteção IP66 desses inversores. Mas notem que é uma conexão muito simples. É basicamente chegar com os condutores, fazer a fixação aqui nos inversores, com uma chave aqui M8. Aqui nós já indicamos o torque para que garanta uma boa conexão e você não tenha problemas aí de superaquecimento nas conexões. Falando das conexões dos sistemas fotovoltaicos, como mostrado nas imagens anteriores, são todas feitas através de conectores MC4, onde nós temos o paralelismo de 2 strings a cada MPPT. Então, se eu tenho 3 MPPTs, eu consigo fazer a conexão tranquilamente de 6 strings nesses inversores. E uma dúvida muito comum que surge com os nossos integradores, os nossos parceiros, é sobre o terra adicional. Existe sim um terra adicional na carcaça, além do terra já disponibilizado na conexão CA. Esse é um terra redundante, que é de extrema importância a conexão. Por quê? Caso você tenha um rompimento do condutor de aterramento CA, nós temos ainda um terra redundante aqui na carcaça do inversor, para que garanta a segurança de operação. Lembrando que os inversores da Sungrow, eles não irão operar sem o aterramento, tá? Então, é de extrema importância que vocês façam o sistema de aterramento. Pessoal, seguindo aqui no design do inversor e a instalação mecânica, tá? Eu vou trazer aqui para vocês o detalhamento de tudo que vocês encontrarão nesse inversor. Então, no item 1, nós temos o painel de indicação, é um LED multicolor, onde ele pode piscar, onde ele pode ser azul ou vermelho, ele pode estar fixo ou ele pode estar piscando, tá? Vou dar o detalhamento também do que significa cada uma dessas operações. No item 2, nós temos as asas de montagem. No item 3, as alças laterais. No item 4, identificação do produto. Então, você encontra um resumo das informações técnicas daquele produto. No item 5, nós temos os terminais de aterramentos adicionais, que foram os terminais mostrados no slide passado. No item 6, as alças inferiores, onde você consegue posicionar os inversores, né, ou até mesmo mantê-lo estabilizado numa bancada ou algo do tipo. No item 7, nós temos o interruptor seccionador CC, já integrado dentro do inversor. E no item 8, nós temos uma área para fiação, né? Toda a área de conexão ali dos condutores, desde os conectores aqui em corrente contínua, os condutores em corrente alternada e também a comunicação, os condutores para o sistema de comunicação. Falando no dimensional desses inversores, é um inversor compacto e leve, pela sua potência entregue. Então, nós temos de altura 782 milímetros, de largura 645 milímetros, de profundidade 310 milímetros. Isso é bacana, você tem um inversor compacto, porque ele permite que você instale mais inversores na mesma área do cliente. Você não vai ocupar um espaço grande lá nas instalações do seu cliente. É um inversor que pesa 54 quilos. Então, 2 pessoas instalam o inversor tranquilamente. Você não precisa disponibilizar um MUNC, disponibilizar uma plataforma ou algo do tipo.
Como citado, esse é o inversor IP66, então não é obrigado que você instale esse inversor internamente, você pode sim instalá-lo externamente, tá? Não tem problema algum. Obviamente, se você puder fazer uma cobertura simples para que não bata a água da chuva diretamente no inversor e não bata o sol diretamente no inversor, é bom, não é obrigatório, mas é bom porque você ajuda o inversor, né? Você está investindo um valor considerável no sistema fotovoltaico como um todo e, obviamente, o custo de você comprar uma telha é extremamente pequeno com relação ao investimento total feito no sistema fotovoltaico, né? O inversor, por ele trabalhar com a ventilação forçada, ele permite também que vocês trabalhem com inclinação traseira desses inversores. Por que isso é bacana? Obviamente, a maioria das instalações serão uma instalação vertical, mas pode ser necessário você ter uma instalação com inclinação traseira, como, por exemplo, se você for instalar esses inversores em cima de um telhado e você precisa fazer essa inclinação traseira para que o inversor não cause um sombreamento nos módulos fotovoltaicos. Então, isso também te traz uma flexibilidade na instalação. Falando da instalação ainda, da instalação mecânica, a fixação desses inversores na parede é muito simples, tá? Então, nós temos basicamente 3 barras, sendo 2 barras laterais e uma barra transversal. Fixou as 2 barras laterais na parede, tá? Apenas será necessário você acomodar o inversor em cima dessas barras, tá? Existe também um parafuso lateral ou até mesmo um espaço para que você faça a fixação de um cadeado, caso seja um ambiente público, um ambiente com muita circulação de pessoas, mas notem que a instalação é muito rápida e muito simples. Basicamente, é a fixação de 4 parafusos e a acomodação do inversor em cima de sua base. Existe um espaçamento mínimo que vocês devem respeitar, tá? Para que o inversor tenha uma troca de calor eficiente. Então, aqui está, e no manual do produto também está bem detalhado esses espaçamentos laterais, espaçamentos inferiores e inferiores, e espaçamentos frontais, tá? Uma dúvida recorrente é se quando eu tenho a instalação de mais de um inversor, eu preciso dobrar o espaço, tá, pessoal? Então, notem que não. Aqui eu tenho que ter um espaçamento de pelo menos 600 milímetros, e mesmo que eu tenha a instalação entre inversores, eu não preciso dobrar esse espaçamento, tá? Esse espaçamento foram feitos todos os estudos e todos os ensaios, e nós garantimos que, no pior cenário de instalação, é o espaçamento suficiente para que o inversor tenha uma troca de calor adequada. Uma outra pergunta também muito comum é se você for instalar um inversor um de costas para o outro, né? Então, nós também temos um espaçamento mínimo de 500 milímetros. Por quê? Esses inversores têm a troca de calor traseira. Os ventiladores estão acomodados na parte traseira do inversor. Então, para que um inversor não jogue o ar quente no outro, é importante que respeite esses espaçamentos, tá, pessoal? Então, a Sungrow garante para vocês que vocês não terão desclassificação na potência de saída até 45 graus Celsius de temperatura ambiente, mas obviamente vocês precisam respeitar esses espaçamentos impostos aqui no manual do produto. Não adianta a Sungrow tomar todos os cuidados, colocar um dos melhores ventiladores existentes no mundo, sendo que as exigências do manual não sejam respeitadas, tá? É um item bem delicado. Por que eu estou focando nisso? Muitas vezes eu recebo algumas imagens de alguns parceiros de instalação e aí nós notamos que esse espaçamento, por exemplo, não está sendo respeitado. Imagine que está sendo exigido aqui um espaçamento de pelo menos 600 milímetros e o instalador colhe esse inversor na parede. Pessoal, não façam isso, tá? Obviamente, existe uma proteção no inversor, que é a proteção que nós chamamos de deration, desclassificação por temperatura, tá? Mas que para você ter a melhor performance dos seus inversores, respeitem todos os itens impostos no manual do produto. Falando agora um pouquinho do sistema de monitoramento e comunicação. Esse inversor, como eu citei, ele é compatível com o hardware de monitoramento da Sungrow. Então, caso você vá monitorar apenas um inversor, o ideal é que você use o nosso stick de monitoramento Wi-Fi. Então, você conecta o stick de monitoramento Wi-Fi na parte inferior aqui do inversor. No próximo slide eu vou mostrar uma imagem detalhada para vocês, tá?
Mas existem outras possibilidades também, como por exemplo o aim4. O aim4 ele é bem semelhante ao stick de monitoramento Wi-Fi, só que ao invés de fazer o monitoramento individual de cada um dos inversores, esse hardware ele pode monitorar até 10 inversores. Então, pessoal, se você vai fazer uma única instalação com 7, 8, 9, 10 inversores, talvez seja bem interessante vocês fazerem a aquisição de um aim4. Então, você vai comprar um único hardware que vai fazer o monitoramento ali dos seus 10 inversores. Como que é feito a comunicação quando a opção é utilizar o aim4? Vocês vão fazer uma cascata na RS485 dos 10 inversores e no último deles vocês vão conectar o aim4. Não se preocupem, apesar de ter apenas um hardware enviando as informações para o nosso sistema de monitoramento, que é o iSolar Cloud, mas dentro do iSolar Cloud nós teremos as informações individuais de cada um dos inversores, tá? Então você pode sim monitorar os inversores individualmente, mesmo que usando apenas um hardware de comunicação. E você também, dentro do iSolar Cloud, pode ter páginas com a somatória de todos os inversores, né? Para que você saiba qual é o comportamento da sua usina como um todo. Pensando em usinas ainda maior, imagina que você vai fazer uma instalação com mais de 10 inversores no mesmo local, aí nós já recomendamos que vocês usem um data logger. Uma opção muito boa é o Logger 1000 da Sungrow. Esse Logger 1000 ele pode monitorar até 30 dispositivos. Então, se você tem uma instalação aí com 20, 25, 30 inversores, que pode chegar a esta necessidade, você faz a aquisição de um Logger 1000 da Sungrow e esse Logger 1000 faz o monitoramento de todos os inversores. Esse Logger 1000 ele tem um detalhe, tá? Que eu quero deixar bem claro para vocês. A alimentação dele é 24 VCC. Então, se você não tiver uma fonte 24 VCC, eu recomendo que vocês comprem a Consen. A Consen é nada mais, nada menos do que uma caixa, onde nós temos um Logger 1000 dentro e uma fonte com alimentação CA bivolt para 24 VCC. Então, fica a critério de vocês. Caso vocês tenham a fonte 24 VCC, basta fazer a aquisição do Logger 1000. Caso não tenha fonte 24 VCC, vocês podem adquirir a Consen. Além da Consen de trazer essa facilidade, né, de já ter a fonte integrada, ela também te traz a flexibilidade de fazer uma instalação ao tempo, porque é uma caixa IP65. Pessoal, detalhando aqui a conexão do stick de monitoramento Wi-Fi, porque vai ser 90% dos casos, nós acreditamos, tá? É uma conexão muito simples. Na parte inferior do inversor, nós temos uma pequena tampa que ela já vem conectada ao inversor. Então, vocês vão fazer a remoção desta tampa e vão fazer a conexão do stick de monitoramento Wi-Fi. É uma instalação plug and play. É remover a tampa e conectar o stick de monitoramento, tá? Não precisa abrir o inversor, não precisa tirar cabo de dentro do inversor, não precisa parafusar. É uma instalação realmente muito rápida e muito fácil. Trabalhando com hardware de monitoramento da Sungrow, vocês terão acesso ao iSolar Cloud. Todas as informações aquisitadas pelo hardware, elas serão automaticamente enviadas pelo iSolar Cloud. O iSolar Cloud, vocês terão acesso gratuito, tá? Não tem custo para utilizar o iSolar Cloud nas aplicações aqui comerciais e industriais. Podem ficar tranquilos. O iSolar Cloud ele disponibilizam para vocês duas versões. A versão no aplicativo do celular, disponível para iOS, disponível também para Android, e a versão para a página web. Então, a Sungrow já tem um know-how muito grande em sistemas de monitoramento. Nós temos mais de 13 gigas de inversores sendo monitorados dessa plataforma. A plataforma de monitoramento da Sungrow, ela deixa de ser uma simples plataforma de monitoramento e se torna uma plataforma de gerenciamento. Por quê? Ao invés de você conseguir só monitorar os inversores, você também consegue agora tomar ações nesses inversores. Então, remotamente do seu escritório, você consegue desligar e ligar os inversores, você consegue alterar os parâmetros de proteção, como, por exemplo, sobre subtensão, sobre subfrequência, tempo de reconexão, sem a necessidade de se deslocar até a obra, tá? Então,
isso é uma facilidade, uma vantagem que vocês têm na operação e manutenção muito grande, porque nós sabemos que tem empresas que atuam num raio aí de 200, 300, 400 quilômetros. Então, imagina você ter a necessidade de deslocar 400 quilômetros para atualizar o firmware do inversor, para alterar um parâmetro de proteção, né? A Sungrow traz essa vantagem, esse benefício já integrado nos seus produtos para vocês. Além disso, quando você está fazendo o comissionamento do inversor, além de possibilitar, de você ter a possibilidade da comunicação via Bluetooth, a Sungrow também disponibiliza a comunicação via Direct Wi-Fi. Então você pode pegar o seu celular, conectar direto no stick Wi-Fi do inversor e ter um monitoramento também offline. Então você não depende só do monitoramento online, você também tem a possibilidade de ter um monitoramento offline. No caso do 25CX-SA, o monitoramento ainda é redundante, você tem o Bluetooth e você ainda conta com o Wi-Fi. Eles são bem semelhantes, né? Muda aí o meio de comunicação. Então, pessoal, usando o hardware de monitoramento Sungrow, é importante isso, tá? Somente o hardware de monitoramento Sungrow dá acesso a vocês ao iSolar Cloud e todas essas funções de comandos remotos. Além disso, como eu citei, o inversor ele tem um LED multicolor, onde ele pode estar azul ou estar vermelho. Vou explicar aqui para vocês o que significa cada um desses status de operação. Então, se o seu LED estiver em azul contínuo, isso significa que o seu inversor está conectado à rede e operando normalmente. Então, isso é o que a gente sempre quer ver, o LED ligado em azul e contínuo, tá? Então, isso significa que não existe nenhuma falha no inversor, ele está operando corretamente e está conectado à rede. O seu LED, ele pode estar azul intermitente. No azul intermitente, nós temos duas frequências, tá? Onde uma ele vai piscar a cada 0,2 segundos e outra onde ele vai piscar a cada 2 segundos, tá? Se ele estiver piscando a cada 0,2 segundos, isso significa que você está comunicando com esse inversor via Bluetooth. Isso é legal, essa indicação, porque imagine que na sua instalação você tenha 10 inversores. Você precisa saber com qual inversor você está comunicando naquele momento via Bluetooth, tá? Então, isso significa que você está comunicando com aquele inversor via Bluetooth e que não há falhas, tá? Sempre que o seu inversor estiver em azul, isso significa que não há falhas. E caso o seu LED esteja em azul, piscando numa frequência de 2 vezes por segundo, tá? Então, ele vai acender, ele vai apagar e acender lentamente na frequência de a cada 2 segundos. Isso significa que o inversor está em espera ou ele está em processo de inicialização. Você pode, obviamente, acessar o inversor via Bluetooth e colocá-lo em espera, tá? Você pode também mandar o inversor partir, como nós sabemos. O tempo de reconexão, ele é definido de acordo com as características do local de instalação. Cada concessionária define aí o seu tempo de reconexão, geralmente definido em 180 segundos. Então, nesse processo de conexão, onde ele tem que aguardar ali os 180 segundos para entrar na rede, ele vai ficar piscando a cada 2 segundos. Entrou na rede, fica azul contínuo, tá? Existe também a possibilidade do LED do inversor estar em vermelho, tá? Se for um vermelho contínuo, isso significa que o inversor está em falha e ele não está conectado à rede. Isso pode ser uma falha por sobre ou subtensão, pode ser uma falha por antilhamento, qualquer falha que cause a desconexão do inversor da rede. Tá? Então, nesses casos, nós recomendamos que você acesse o inversor e o Bluetooth, a comunicação via Bluetooth no iSolar Cloud ou Wi-Fi Direct, ele vai te indicar qual a falha que o inversor está apresentando e opções para que você solucione aquela falha. Então, por exemplo, imagine que o inversor está acusando uma falha ali do antilhamento, né? O inversor atuou a proteção de ilhamento. Então, ele vai te informar que o inversor não está conectado à rede, porque a tensão de rede está igual a zero, e algumas soluções para que você resolva esse problema. Então, verifique se o seu disjuntor está fechado, se a tensão da rede está presente, se a tensão da rede, inclusive, está presente no borne de conexão do inversor, tá? Então, ele já te dá essas soluções para que você consiga solucionar o seu problema sem precisar ligar para o time de suporte técnico do seu distribuidor ou sem ligar para o time de suporte técnico da própria Sungrow, tá? E quando você está comunicando
com o inversor em estado de falha, ele vai ficar piscando, tá? Vai ser um vermelho intermitente. Isso significa que você está comunicando via Bluetooth e o inversor está em estado de falha. E caso esse LED esteja apagado, significa que o inversor não está alimentado. O inversor está desconectado, tanto do lado CC quanto do lado CA. Beleza, pessoal? Seguindo, falando ainda aqui em sistemas de monitoramento. Como eu disse para vocês, em breve a Sungrow vai disponibilizar a análise de curva IV em toda a sua linha CX, não só no 25, mas em toda a linha CX. Então essa análise de curva IV, ela vai ser feita por string. E aí o inversor ele vai fazer uma varredura para identificar o comportamento de cada uma das strings, tá? E depois ele vai te trazer um diagnóstico. Qual que foi o resultado encontrado naquela análise de cada uma das strings. Depois do diagnóstico, caso encontrado algum tipo de falha, ele vai te dar também sugestões de solução. Então, essas identificações de falha pode ser por sombreamento, pode ser uma falha no diodo do junction box do seu módulo, pode ser uma falha por mismatch, pode ser uma falha por alto PID, pode ser uma alta impedância de linha, N motivos, tá? N motivos que o inversor vai identificar a falha para que você faça a solução e seu sistema volte a produzir aí 100% do que ele pode, né? 100% da sua capacidade. Aqui eu trouxe dois exemplos rápidos para vocês, tá? Então, primeiro exemplo, foi feita uma análise da curva IV, tá? Onde qual foi o resultado do diagnóstico? Corrente de curto-circuito da string muito baixa. Qual que é a possível causa? Um alto nível de poeira nos seus módulos, um alto nível de sujidade, né? Qual que é a solução? A limpeza dos módulos. Então, pessoal, isso daqui é um cenário típico, né, de uma aplicação onde depois de 3, 4, 5 meses, principalmente se você tem instalações aí próximos a estradas de terra, é comum, né, que você tenha um acúmulo de sujeira, um acúmulo de poeira nos seus módulos. Quando você mandar o inversor fazer a análise da curva IV, ele vai identificar que a corrente de curto-circuito está baixa, não está no nível que deveria, porque a corrente de curto-circuito ela é proporcional à radiância. Obviamente, tem uma lógica inteligente dentro do inversor para que isso seja identificado. Após apresentados os resultados, ele também vai te apresentar as possíveis soluções. Aqui eu coloquei apenas uma das soluções, mas o sistema vai te dar N soluções, tá? Vários tipos de solução para que o seu inversor volte a operar aí, plenamente. Um outro exemplo também é, por exemplo, quando você tem uma sujeira pontual, né? Então, qual que foi o resultado do diagnóstico? A corrente da string ela está anormal, ela também não está como deveria. Note que aqui eu tenho as minhas duas curvas, onde o resultado é a corrente de string anormal. Quais são as possíveis causas? Uma sombra pontual ou uma sujeira, tá? Isso daqui pode ser um dejeto de um animal, por exemplo, ou pode ser mesmo até uma célula danificada. Uma célula danificada pode apresentar esse tipo de problema. Então, qual que é a solução? Fazer uma inspeção visual naquela string em específico. Então, por exemplo, se você tem lá 6 strings, o inversor vai acusar exatamente qual a string com problema e qual a string que você deve analisar para solucionar aquele tipo de problema, tá? Então, pessoal, é uma função fantástica, uma função realmente que vai te trazer vários benefícios na operação e manutenção, vai ser um grande diferencial para vocês utilizarem os inversores da Sungrow, tá? Seguindo a nossa apresentação, chegando já aqui no fim, uma pergunta também muito comum é se o inversor ele possibilita comandos externos. Então, uma pergunta recorrente é, Isaac, quando o inversor apresentar algum tipo de falha, é possível que ele envie algum tipo de comando para o meu sistema? Sim, é possível, tá? Então, os inversores, todos os inversores, não só o 25, mas todos os inversores da linha CX, eles contam com contato seco para identificação de falha, onde, assim que o inversor entra em falha, o contato, se for, por exemplo, NA, ele vai para NF, se for NF, ele vai para NA, para que você consiga identificar que o seu inversor entrou em falha. Então, ele pode ir lá para um painel de gerenciamento da usina, um painel de gerenciamento da indústria, onde vai acender uma luzinha vermelha, ó, o inversor entrou em estado de falha. Então, você sabe que você deve tomar algum tipo de ação para que ele volte, obviamente, a operar o mais rápido possível. Uma outra pergunta também muito comum é, Isaac, eu tenho um GMG aqui na minha indústria,
O inversor possui algum tipo de parada remota para mim fazer uma integração com o meu GMG? Qual que é a ideia? Quando o GMG entra, o sistema fotovoltaico desligue, né? Ou você faça a conexão do sistema fotovoltaico antes da conexão com o GMG. Então, lá no seu QTA, você faça a conexão do sistema fotovoltaico do lado da rede e não do lado do circuito prioritário, né? Então, se você fizer a conexão do lado da rede, o inversor atua por antilhamento. Mas muitas vezes, lançar os cabos acaba saindo muito caro, porque o QTA geralmente ele está lá no seu padrão de entrada. E para que você não tenha todo esse custo com cabeamento, para que você, obviamente, também não aumente suas perdas, né? Lançando o cabeamento numa distância muito longa, a Sungrow já disponibiliza para vocês um contato seco para parada de emergência. Esse contato, ele pode ser interligado com o seu GMG. Então, quando o seu GMG entra em operação, ele fecha o contato do inversor e o inversor faz a desconexão da rede, tá? Então, isso daqui também facilita muito aplicações em comércios e indústrias, porque é comum em comércio e indústrias, nós temos ali alguns GMG de pequeno porte, muitas vezes para entrar como backup, para entrar no horário de ponta. Então, para você assegurar a operação do sistema como um todo, a Sungrow disponibiliza o contato seco de parada de emergência, tá? Então, pessoal, essa é uma pergunta muito comum e eu já decidi colocar aqui na apresentação, trazendo para que todos vocês tenham ciência desse benefício utilizando os inversores da Sungrow. Para a gente fechar, resumo aqui da Opera, tá? Então, o inversor USG25CX-SA, ele foi um inversor desenvolvido especialmente para o Brasil. A Sungrow trabalhou muito forte no desenvolvimento desses inversores para que nós tenhamos uma boa qualidade de energia injetada na rede, tá? Não foi simplesmente, tá, como a gente encontra em alguns casos, não foi simplesmente pegar um inversor de 50 kW trifásico 380 e transformar em um inversor de 25 trifásico 220. Não foi isso, tá? Houve um trabalho de fato na reestruturação do hardware para que a gente tenha uma qualidade de energia injetada na rede, principalmente um baixo THD, mesmo em baixos carregamentos, tá bom, pessoal? Então foi um modelo desenvolvido exatamente para as aplicações do Brasil e mantendo tudo que a Sungrow entende como extremamente necessário para que a gente tenha uma boa performance e entregue um bom inversor, né? Um bom produto para que o cliente, obviamente, sempre queira continuar trabalhando com o Sungrow. Então, é um inversor de alta eficiência, múltiplos MPPTs, é um inversor que foi projetado para trabalhar com módulos de alta potência, tem um design field-free, onde nós temos o paralelismo a cada 2 strings, né? Então, cada MPPT, um paralelismo a cada 2 strings. Foi pensado também no inversor para que ele seja robusto, para que ele seja instalado em ambientes agressivos, sem ter uma vida útil, né? Reduzida. Então, é um ambiente com resistência à corrosão C5, um grau de proteção IP66. Ele tem análise da curva IV por string. Ele tem como opcional a função Knight e o PID Recovery, que será detalhado nos próximos webinars. Então, eu conto com a participação de todos vocês. É muito gratificante para a Sungrow ver os nossos webinars sempre cheios e a gente está cada vez mais nos esforçando para trazer o conhecimento, tá? Para divulgar o conhecimento, para que lá na ponta você também consiga entregar o melhor resultado para o seu cliente, beleza? Todas as informações aqui apresentadas serão disponibilizadas. Essa apresentação ela será disponibilizada pelo nosso time de marketing, tá? Mas além disso, você encontra também as informações desse produto no nosso site. Então basta que você acesse lá o sungrowpower.com, clique aqui em Brasil e depois em produtos. O datasheet do produto já está disponível no nosso site. Nós iremos compartilhar também com todos vocês presentes o manual do produto para que vocês leiam com calma, para que vocês saibam de todas as especificações técnicas deste produto, tá? A Sungrow já tem um know-how muito grande em usinas de aplicações não só comerciais e industriais, mas usinas também de grande porte. Como apresentado nos outros webinars, a Sungrow tem mais de 100 gigas de inversores disponibilizados aí para o mercado mundial. Nós somos a empresa com a maior potência instalada em geração distribuída do Brasil. Então, todo esse know-how, ele foi consolidado na linha de produtos CX, para que você tenha a melhor performance, para que você consiga sempre atingir
o melhor resultado, tá? Um outro ponto também bem importante é que a Sungrow possui um time de service local. Esse time de service local também possui alguns parceiros, alguns centros de serviço. Então, nós temos o gerenciamento do time de service aqui em São Paulo, mas nós também temos engenheiros de campo da Sungrow em São Paulo e na Bahia, parceiros de serviço em Minas Gerais, como por exemplo a Solsys, MS Serviços em Fortaleza, Contrafo no Paraná, Assistes em São Paulo, mas todos eles, obviamente, não focam apenas essas regiões, eles atendem a uma ampla região, tá? Entrando em contato com o time de suporte da Sungrow, eles indicarão aí o melhor time para te atender, obviamente para a gente conseguir reduzir o tempo de resposta, né? Quando você precisa de algum tipo de apoio na parte de serviços, a ideia é que o seu problema seja solucionado o mais rápido possível. E a Sungrow se esforça ao máximo para conseguir atingir esse objetivo. Além disso, nós temos também um time de logística, um estoque de peças sobressalentes aqui em São Paulo. Então, quando é necessária a manutenção, o reparo de alguns inversores, todas as peças já estão aqui em São Paulo, tá? Ou já estão até mesmo nos parceiros de serviço. Então, a manutenção ela é mais rápida, a gente não depende de importação de peças. Uma pergunta que vai ser recorrente aqui, e eu já deixo a informação para todos vocês. Onde encontrar os produtos Sungrow e onde encontrar o SG25CXSA? Pessoal, novamente, o SG25CXSA, como informado no início da apresentação, ele estará disponível a partir do dia 15 de junho, tá? Então, mais um mesinho aí, tá? Os inversores já estão embarcados, já estão no navio, já estão prestes a chegar. Agora, os nossos parceiros de distribuição irão preparar aí todos os sistemas, né? Preparar tudo para fornecer para vocês aí o mais rápido e da melhor maneira possível. Entrando em nosso site, novamente, o sungrowpower.com, selecionando o Brasil e selecionando onde comprar, vocês encontrarão uma lista de todos os distribuidores oficiais Sungrow. Todos esses distribuidores são 100% confiáveis, estão 100% treinados a fornecer a melhor solução para vocês, desde o momento de compra ao momento de pós-vendas, tá? Mas nosso time comercial da Sungrow do Brasil, caso vocês tenham qualquer tipo de dificuldade, está aqui também para ajudar vocês. Inclusive, novamente, estão participando desse webinar, respondendo as perguntas no campo Q&A, aí na aba inferior, onde vocês podem mandar as perguntas, tá? Lembrando, fiquem ligados que nós teremos webinars até junho, todas as quintas-feiras, tá? O próximo webinar será aí uma introdução da plataforma de monitoramento Sungrow, uma plataforma bem completa. Nós teremos 3 webinars seguidos falando somente da plataforma de monitoramento. Então, fiquem ligados que serão webinars muito legais apresentados pelo Cauê, que é o gerente de pós-vendas, tem muita experiência, não só nas aplicações aqui comerciais e industriais, mas aplicações também residenciais e principalmente em usinas de grande porte. Chegamos então à hora das perguntas, né? Vamos analisar aqui quais são as perguntas recorrentes, quais são as perguntas principais. Nosso time já respondeu algumas perguntas no decorrer dessa apresentação, tá? A primeira pergunta aqui, se o AM4 fornece informações via Wi-Fi ou a conexão é cabeada. Pessoal, a conexão do AM4 é via Wi-Fi, tá? Vocês podem comprá-lo sem problema algum. A comunicação entre os inversores, ela vai ser cabeada, tá? Entre os 10 inversores, por exemplo, ela vai ser cabeada. Você vai fazer uma daisy chain na RS485. No último inversor, você vai fazer a conexão do AM4. E o AM4 vai comunicar com o seu roteador via Wi-Fi, tá? Então, e a comunicação dele, a configuração também é muito simples. É igual ao stick Wi-Fi convencional que vocês já estão acostumados a trabalhar. Uma outra pergunta aqui, é possível criar um login master no Solar Cloud para acompanhar todas as plantas instaladas pela integradora? Sim. Pessoal, pergunta bem bacana, tá? Vindo aqui do André Luiz. É possível sim você ter uma conta master, onde nesta conta master vocês acompanham todas as usinas que vocês instalaram e cada cliente final acompanha apenas sua própria usina.
Então, vocês terão sim essa conta master, onde além de monitorar, você consegue tomar ações também, tá? A conta master toma ações em todas as usinas. Então, se você tiver 50 usinas instaladas, você tem acesso a 50 usinas e cada um dos 50 clientes, ele tem acesso apenas à usina dele. Um detalhe também bem interessante, pessoal, é que tomar ações remotamente no inversor, como, por exemplo, alterar os parâmetros de proteção, isso só está habilitado ao instalador, tá? Isso só está habilitado à conta master. Isso não é habilitado ao usuário final. Porque nós sabemos, né, que muitas vezes o usuário final ele pode acabar desconfigurando, né, mexendo em algo ali que não deveria e fazer a usina sair de operação. Então, para evitar esse tipo de problema, habilitar a alteração de parâmetros de proteção a pessoas não qualificadas, né, a Sungrow não libera esse tipo de acesso aos usuários finais, apenas aos instaladores e contas masters, né? Quantos por cento de potência dos módulos posso aumentar acima do 25 kW do inversor? Pessoal, pergunta bem bacana aqui, né? Relacionado ao FDI, fator de dimensionamento do inversor. Quem fez a pergunta foi o Manuel Moura Filho. A Sungrow não tem um valor fixo, tá, de sobrecarregamento dos inversores. Esse valor ele é definido caso a caso de acordo com as características do local de instalação. Então, o que é importante no dimensionamento dos inversores Sungrow? Vocês respeitarem a tensão CC máxima de entrada e a corrente CC máxima de entrada. Um resumo bem rápido aqui para vocês, tá? A tensão de circuito aberto da string, corrigido para a temperatura mínima da região, ela não deve ultrapassar a tensão de isolação do inversor, tá? Como, por exemplo, aqui no caso da linha CX, 1100 volts. Mas esses níveis de tensão e corrente vocês encontram em todos os datasheets da Sungrow e para todos os produtos da Sungrow vocês podem usar a mesma lógica, tá? Então vamos lá, primeiro ponto. Tensão de circuito aberto corrigido da string para a temperatura mínima não ultrapassar a tensão de isolação dos inversores. Segundo ponto, o VMP da string ficar dentro do range do MPPT para potência nominal. Esse é um ponto também bem importante. E que você respeite os limites de corrente, principalmente a corrente de curto-circuito. Então, a corrente de curto-circuito do seu MPPT, né, a somatória da corrente de curto-circuito das strings ali no mesmo MPPT não deve ultrapassar a corrente máxima de curto-circuito especificado no datasheet do inversor. E também, caso você não queira ter limitação na entrada, respeitar o IMP, tá? Vou dar um exemplo para vocês, como por exemplo, nesse caso aqui da linha CX, o IMP por string é de 13 amperes, tendo um IMP de 26 amperes por MPPT, porque nós temos o paralelismo a cada duas strings. Se você ultrapassar os 26 do IMP, o inversor não danifica, tá? Mas ele vai ter uma limitação na corrente de entrada. O que é extremamente importante é você não ultrapassar a corrente de curto-circuito, beleza? Dessa forma, você chega no maior carregamento que você pode ter no seu inversor, de acordo com as características do local da instalação e de acordo com as características dos módulos que vocês estão trabalhando. Obviamente, vocês podem encontrar em algumas apresentações da Sungrow alguns valores medianos, tá? Mas, tecnicamente falando, o importante é respeitar os níveis de tensão e corrente. Qualquer dificuldade que vocês tiverem para calcular, nosso time está aqui para ajudar vocês, o time dos distribuidores também pode ajudar vocês. Beleza? Então, pessoal, eu acredito que as dúvidas principais para a gente compartilhar com todos foram essas. Algumas outras dúvidas foram respondidas pelo nosso time comercial e nosso time técnico que acompanhou o webinar. Todas as dúvidas que ainda não foram respondidas, elas continuarão sendo respondidas, tá? E nós chegamos à hora agora de divulgar o ganhador, né? O ganhador do kit Home Office, aquilo que eu apresentei para vocês no início, tá? Então, o que compõe esse kit Home Office? Um puff inflável, bem bacana aí em tempos de pandemia, né? Coloca lá no seu jardim para você tomar um sol. Lembrando que é importante tomar aí 10, 15 minutos de sol, pelo menos todo dia. Não fique só dentro de casa. Um copo aqui também, um caderninho e uma caneta da Sungrow.
O ganhador desse kit home office foi o Rodolfo, tá? Rodolfo, deixa eu ver qual que é o sobrenome. Rodolfo Tonhon foi o ganhador do kit home office Sangrou. Rodolfo, o nosso time de marketing vai entrar em contato contigo, tá? Para pegar seu endereço e alinhar o envio, tá? Das apresentações, do kit home office, tudo certinho contigo, tá? Pessoal, então, novamente, eu agradeço a participação de todos. É um prazer imenso falar com vocês. Marquem aí na agenda, próxima quinta-feira, webinar falando sobre o iSolar Cloud. Fiquem em casa e que Deus abençoe todos vocês. Tenham um bom dia.